Eu começo repercutindo uma notícia que nós apresentamos ontem para vocês. É sobre aquele idoso que foi preso por ser condenado a 25 anos de cadeia por estuprar a enteada. Você lembra desse caso, né? Por isso que, gente, é preciso uma atenção especial com a saúde mental de crianças e adolescentes vítimas desse crime de abuso sexual. Infelizmente, os casos são cada vez mais frequentes. Acompanhe. 6 anos. Este foi o tempo que demorou entre a denúncia dos abusos e a efetiva condenação do autor do crime. Agentes da DEAN, delegacia especializada no atendimento à mulher, cumpriram o mandado de prisão condenatória ao idoso de 64 anos. Ele foi preso em Custodópolis, bairro de Campos, no norte do estado do Rio. Segundo a polícia, os abusos começaram quando a vítima tinha 7 anos de idade. E a conjunção carnal aconteceu quando a criança completou 11. Aos 16 anos, a adolescente relatou toda a violência sexual à mãe e o caso foi registrado na DEAN em 2017. O abusador foi condenado pela justiça a 25 anos de prisão, em regime fechado. É inadmissível que entre a denúncia e a efetivação da prisão se passem 6 anos. Ou como a gente teve recentemente na cidade, entre a denúncia e a medida protetiva de um grupo de crianças que estavam sendo vítimas, e a medida protetiva naquele momento foi de afastamento da família, se passaram meses, ou seja, o Conselho Tutelar tinha notificado de que havia uma família em situação de risco por abuso sexual, e a medida protetiva demorou meses para ser decretada. Isso já tem alguns anos, mas assim, fatos como esse vão trazendo na gente uma sensação de que algo precisa ser mudado na sociedade, na família e no aparelho do Estado. As forças de segurança, as forças jurídicas têm que perceber que a Constituição fala da prioridade absoluta para a criança e adolescente. Então é preciso que essa prioridade absoluta também seja praticado na delegacia, no sistema de justiça e no sistema protetivo, porque são crianças que estão vulneráveis a essas situações de abuso sexual e de violência doméstica e que tem que ter prioridade na prevenção e depois que esse crime ocorre no processo de apuração. Sobre o caso do padrasto que violentava a enteada em Guarus, o jornalismo da Record entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para saber sobre a demora da polícia de ser informada sobre a condenação do autor, que foi em março deste ano. A assessoria de imprensa do TJ respondeu que não localizou o processo informado pelo nome do réu e que o mesmo deve tramitar em segredo de justiça, por se tratar de estupro de vulnerável. Sendo assim, a equipe não tem acesso. Mesmo passados tantos anos, a vítima precisa de apoio. Os malefícios, os prejuízos à saúde mental dessas pessoas vão ter que ser trabalhados, vão ter que ser apoiados pelo sistema público durante muito tempo, para que a pessoa possa, inclusive, recuperar o sentido do afeto, recuperar o sentido da proteção, porque foram crimes praticados por quem deveria proteger, né? Foram crimes praticados num ambiente que deveria ser de proteção, como é a própria residência. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que no ano passado foram registrados mais de 4.800 estupros a menores em todo o estado do Rio. Um aumento de mais de 10%, se comparar com o número de ocorrências de 2021. Do total, 16% das vítimas tinham entre 12 e 13 anos, e as meninas correspondem a mais de 86% dos casos. Já o índice de tentativas chegou a 99%, todas vítimas de 0 a 17 anos. O número é 12% maior que no ano de 2021. A gente não pode nem afirmar que há um aumento da quantidade de crimes ou se há um aumento da quantidade de notificações, porque a violência sexual sempre foi um crime subnotificado, porque é um crime que acontece na intimidade, é um crime que envolve a questão moral, envolve a questão da vergonha, a dificuldade de acesso às delegacias, a dificuldade histórica de se noticiar esse crime, né? Você tem famílias que tiveram dificuldade de ficar na delegacia muito tempo e não conseguir
fazer a notificação, porque tinha prioridades outros flagrantes. Então, assim, era absurdo, assim, o assalto, o homicídio tinha prioridade no momento, ou a viatura policial que estava ali na ocorrência tinha prioridade, e a vítima de violência sexual ia ficando para depois. O coordenador do Fórum dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes ressalta que devem ser implementadas ações para a prevenção a casos de violência sexual contra menores, através do desenvolvimento de políticas públicas em todas as esferas. É fundamental que os equipamentos públicos que lidam com crianças e adolescentes, nós estamos falando de creches, escolas, postos de saúde, serviços de convivência dos CRAs, é fundamental que as crianças sejam formadas para identificarem o que pode e o que não pode ser feito com o seu próprio corpo, que é a educação sexual, para falar, para que elas saibam, possam interpretar o abuso sexual antes que ele se concretize. Olha, a prisão desse idoso por estuprar a enteada, esse caso específico, trouxe à tona um problema que não estava ao alcance dos nossos olhos, que é a morosidade da justiça. Porque, de um lado, gente, os fatos já estão acontecendo e as forças de segurança estão agindo. Do outro, que é a justiça, que tem que tomar decisões para punir quem cometeu os crimes ou tomar decisões para impedir que novos crimes ocorram, isso está demorando demais. Tem que se estreitar, tem que ser rápido. A justiça tarda, mas não falha. Mas se demorar muito, vai falhar, porque novos crimes vão acontecer por conta da falta da decisão tomada para impedir que isso ocorra. Então, tem que ser mais ágil. Tá sobre os juízes, estão sobrecarregados. Alguma coisa tem que acontecer, porque quem está se beneficiando dessa morosidade é o criminoso.